Vamos, neste momento, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder parar para meditar na sua palavra e compartilhar com todos vocês. Estamos meditando na palavra de Deus sobre a candeia do corpo. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Dissemos na reflexão anterior porque Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Interrogamos perguntando se foi porque ele vivia uma vida de pecado, ele era orgulhoso, soberbo, arrogante, e fomos por aí, na orientação do Espírito dentro da sua palavra. E nesta oportunidade, queremos deixar essa reflexão nesse mesmo sentido, mas com outra exortação em outra área, porque Deus deu graça a Noé e Noé achou graça. Foi guardado por Deus em uma geração perversa, maldosa como nos seus dias. E Deus, por que Deus aprovou a Noé? Aí é uma pergunta. Deus não é amor? Deus é perdão? Deus é longânimo? Deus é bom e a sua bondade dura para sempre? Mas ele é justiça. Noé vivia uma vida correta, justa, temente a Deus. Mas Deus, por ser amor e ser perdão, deu oportunidade a eles também. Deus tem nos dado a oportunidade todos os dias de meditar na sua palavra, de compartilhar, e de você do outro lado, sim, não precisa você me conhecer, de você ouvir através do que o Espírito Santo tem nos dado dentro da sua palavra e com outras pessoas também que estão aí falando do amor de Deus com toda a sinceridade. Mas será que você não está fazendo como aquelas pessoas dos dias de Noé? Será que você não está tampando o seu espírito, ou desviando a sua visão, o seu entendimento de ouvir, porque a exortação da palavra de Deus é para nos endireitar? Será que você não está fazendo como aquelas pessoas também? Será que você não está ficando aborrecido porque está ouvindo uma palavra de justiça? Eles fizeram isso. E se fizer ainda hoje, vai para o mesmo lugar. Não tem dilúvio. Não vai ter juízo, castigo eterno como nos dias de Noé. Com 40 dias, com 40 noites de uma chuva que encheu tudo. Percorreu toda aquela área onde tinha gente naquele dia para que não escapasse ninguém. E eu te pergunto, assim como a Deus deu oportunidade a eles, foi mais de um século que o pregoeiro da justiça pregou a mesma mensagem. Será que você não está fazendo como eles? E olha que esse sinal dos dias de Noé para os nossos dias atuais. Porque tem pessoas que ouvem a palavra, mas não aceita. Tampa os ouvidos, desvia a audição, não dá crédito. E o profeta diz assim, quem deu crédito à nossa pregação que Deus nos deu? Então Deus aprovou a Noé, porque Noé vivia de forma justa. E como não vai ter mais o dilúvio, vai ter o castigo eterno, vai ter fogo no final de tudo aqui neste mundo, e no final o fogo de lá que se apaga dentro, esse se apaga dentro do fogo eterno, do sofrimento eterno. Então não dá para brincar com Jesus. Não dá para caçoar dele. Não dá para zombar da palavra dele. Mas Noé sofreu. Porque para servir a Deus tem que sofrer, tem que descer, tem que se humilhar. A gente tem que vencer a natureza da carne. Na natureza vem aquela
sempre está lá querendo que a gente vá na contramão de Deus e da sua palavra e da sua vontade. Noé também era um ser humano, mas ele esforçou e Deus o aprovou. E, portanto, Deus o livrou e guardou do dilúvio que veio sobre aquela geração naqueles dias, entrando Noé na arca com a sua família. E deixe-me te dizer, não é a religião que garante que a arca é Jesus. A arca é Jesus, não é a tua religião. A arca que Noé entrou hoje espiritualmente é Cristo, para nos livrar da ira futura e nos livrar da condenação eterna. Do jeito que todas aquelas pessoas que não obedeceram foram submergidas pelo dilúvio, assim será também o juízo iminente da parte de Deus. A Bíblia diz que um dia a ira de Deus vai descer neste mundo. A ira de Deus vai descer para fazer como fez nos dias de Noé. Mas Deus dá a oportunidade. Antes de Deus fazer isso, determinar tempos de castigo, de juízo sobre a terra, Deus avisa. Deus avisa porque Ele é fiel, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Pense comigo, Deus olhando para Noé e olhando ao mesmo tempo para aquelas pessoas. Se a vida continua deles era um bebê, festar, e na carne Noé estava orando, Noé estava em Deus, Noé estava em Deus, Noé estava lá, lutando para não se corromper. Quantos têm zombado? Não precisa ir todo dia para a igreja, não. Mas tu vai todo dia para um bar beber, se embriagar, se prostituir. E não quer que ninguém fale ainda, te desperte pro lado, pro sentido bom, né? Para Deus te dar livramento. Tu ignora orar, a gente orar, examinar a palavra, louvar a Deus, estar na congregação. Mas tu não ignora a tua vida afastada de Deus, sem a graça de Deus, sem a comunhão com Deus. Vá criar vergonha na sua cara, rapaz. E se converter a Cristo, se não quiser ir para o inferno, que separado de Deus. O inferno é a separação definitivamente da vida eterna para o desprezo eterno. Deus, ele é tão bom que, sabendo que eles não iam dar crédito, Noé passou mais de um século avisando sobre o dilúvio. Mais de um século falando sobre o dilúvio. Então Deus aprova a Noé. Deus olhando, porque diz a palavra de Deus que Deus todos os dias está olhando para os bons e para os maus. Para os maus e para os bons. O que é que você é diante de Deus? Quando está falando aqui em bom, não está falando dar isso, dar aquilo e viver uma vida ao contrário, não. Bom aqui é agradável. Não é tu dar lá a tua oferta na congregação, o teu dízimo e viver uma vida ao contrário. Porque as coisas de Deus não é comprada, é dado de graça. Se oferta por amor, por fé, a obra de Deus. Que fique bem claro. Que fique bem claro. Mas a salvação é dada de graça. O perdão é dado de graça. A regeneração é dada de graça. Então Deus usou Noé. Usou Noé. Será que próximo de você não tem uma pessoa que Deus está te usando para abrir os teus olhos espirituais, o teu entendimento através da palavra? Será que hoje, através da internet, quantos e quantos estão aí orando e anunciando a palavra de Deus? Temos observado que um bom número de pessoas tem entrado nas reflexões, tem chegado em outros países que eu nem conheço, nem sei aonde fica. Será que essas pessoas não estão sendo cientizadas pela palavra de Deus? Cuidamos enquanto é tempo, porque assim como foi nos dias de Noé, será no final dos tempos. Quando haver pensar que há paz, há perpétua destruição. Glória a Deus.
Até a próxima. Se Jesus permitir, queremos assim.